Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? É com alegria e muita satisfação que cumprimento vocês através de mais essa oportunidade de podermos abrir a Bíblia Sagrada através da lição e estudarmos. Que Deus nos abençoe durante esses momentos que passaremos juntos. Vamos encurvar as nossas frontes para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado por nós. Muito obrigado, Senhor. Não cansamos de te agradecer pelas oportunidades que tu nos ofereces a cada manhã e a cada dia de nossas vidas para cumprirmos com a missão que tu nos tens confiado. Nos acompanhe, nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Nos proporcione a motivação necessária através do teu Santo Espírito para que possamos prosseguir na jornada rumo ao pódio da vitória pela fé, porque o teu Filho nos aguarda, nos dirigindo e nos abençoando. Conduza-nos pelo teu Santo Espírito, proteja-nos com os teus anjos e abençoe os nossos projetos, que sejam arquitetados debaixo da tua vontade, dirigidos pela tua vontade. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Marcas de um mordomo. O texto principal da abertura dessa semana, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, que diz o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Bom, de cara nós vimos aqui que só nesse texto bíblico contém 3 marcas de um mordomo. A primeira delas, na primeira frase, ser visto pelos homens como ministros de Cristo. Algumas pessoas costumam dizer, não importa como que as pessoas nos veem, o que pensa da gente. Não é questão de importar o que pensa ou o que vê. O importante é lembrar que você realmente é ministro. O resto é resto, de fato. Agora, se você não é ministro, se eu não sou ministro diante de Deus, diante dos homens, aí a coisa começa a complicar. Como estamos sendo vistos pelas pessoas ao nosso redor? Porque Jesus falou uma coisa muito interessante, que se nosso olho tiver luz, todo o nosso corpo será luz. É obviamente. Ele diz que a gente é luz no mundo, nós vamos ser percebidos como tais. Agora, se não estamos sendo percebidos como tais, tem alguma coisa aí camuflando essa luz. A luz essa que está doida para sair não sai. Por que ela está camuflada? Por que as pessoas não estão nos vendo como ministros de Deus? Não é que eu vou me preocupar com o que ele pensa ou deixa ele pensar a meu respeito. Mas o que eu de fato estou sendo? Para não ser percebido como luz no mundo, se é essa a nossa missão. Pense nessa primeira marca do projeto de Deus para nós, como mordomos. Pense nisso. A segunda marca, ser despenseiros dos mistérios de Deus. Aqui também é um gancho muito interessante. A nossa disposição de cavar na palavra de Deus, de buscar o sustento da nossa fé, de não nos acomodarmos às tradições humanas. Somente os mistérios de Deus, revelados nas Escrituras, é mistério para os ímpios, para os mundanos. Mas para aqueles que servem em espírito e verdade, não tem mistério. Está revelado. E tem muita coisa dentro da palavra de Deus, como eu sempre digo, que assusta a mais avançada ciência e a mais avançada teologia. A verdadeira teologia está no contato pessoal, está no contato íntimo, através da nossa fé
com o verdadeiro Deus, Criador e nosso Pai. Então essa segunda marca, de realmente se interessar em ser um mordomo, um dispenseiro dos mistérios de Deus, é algo a se pensar. E a terceira marca, a última palavra da última frase, fiel. Somos fiéis a esta palavra, a esta mensagem, a esse Deus, a esse compromisso que fizemos diante de Deus, diante dos homens, de cumprirmos com a nossa missão, a missão do ID, a missão de servirmos em espírito e em verdade? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. São 3 marcas muito importantes na vida de um mordomo neste velho mundo. Segundo tema, fidelidade. Interessante, se a gente observar 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, nós daríamos sequência à abertura que fizemos, do verso de abertura, lembrando que para ser fiel, nós precisamos de lutar e vencer o bom combate da fé, como comenta Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. Nasceu nesse mundo, colocou o pé no chão, está lutando. Aí uns lutam conscientes da luta que está enfrentando e do alvo que temos. Mas outros lutam para quê? Sem propósito? Para colher só frustrações? Ou para colher lauréis combativos? Prêmios, troféus? Que quando um ganha, o outro entristece? Ser feliz através da tristeza de outros? Esse combate que Paulo fala, onde todos correm, todos lutam, todos levam o troféu. Não tem perdedores. Todos chegam e sobem ao mesmo pódio que Jesus está nos aguardando. Não dependemos da tristeza de ninguém para ser salvos. Muito pelo contrário, compartilhamos a alegria com as pessoas. Choramos com os que choram, sorrimos com os que sorriem. Compartilhamos, dividimos esperança e projeto de salvação. Porque a fidelidade nos leva a isso. A fidelidade a Deus e ao propósito de nossa missão. No livro de Hebreus, no capítulo 11, do versículo 8 ao 12, nós temos uma experiência muito interessante, a experiência do patriarca Abraão. Esse camarada nasceu lá em Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia, uma região que, segundo escavações aí no século passado, deu-se conta que até azulejo tinha por ali, sistema de irrigações. Era uma cidade extremamente avançada para essa cultura. Hipoteticamente, podemos até imaginar que Abraão não tinha convivido ainda na sua vida, não tinha conhecido crise, não tinha enfrentado grandes problemas. Tudo o que queria tinha, que eram pessoas de posses e muitas posses. E quando Deus coloca no coração dele o projeto para ele deixar aquela terra e viajar por mais de 1.600 quilômetros pelo deserto, passando por outras culturas, por outras regiões, carregando gado, funcionário, para ir para uma terra totalmente desconhecida, mas por simples confiança nessa palavrinha fé, confiança no Deus que estava convidando ele para esse projeto grandioso, ele deixou tudo. E nós sabemos que lá, não só durante a viagem, mas lá, na então terra prometida, quanta crise aquele homem enfrentaria. Ele teria os seus filhos durante esse êxodo. Criaria seus filhos debaixo desse sufoco e ainda, de quebra, assistiria a sua descendência
migrar para a escravidão egípcia. Ele morreria nos primeiros anos da escravidão egípcia, ainda que ele não foi para o Egito, ficou lá na terra prometida. Morreu debaixo de um verdadeiro sufoco. Mas deixou uma estrutura de fé tão sólida, um tesouro tão sólido, para que eu e você pudéssemos ter a verdadeira terra prometida, que Jesus foi preparar para nós lá no céu, a Canaã celestial, a Jerusalém celestial, aonde a Jerusalém, então conhecida por Salém, que o nosso ancestral visitou e se estabeleceu por lá. Amanhã, quando a cidade santa descer lá do céu, o Monte das Oliveiras vai partir em dois, como diz o profeta Zacarias, capítulo 14, verso 2. E ela vai se estacionar ali, justamente, a celestial com a terrestre. E será a capital eterna do povo de Deus, aonde não só Abraão, como nós também e os salvos de todas as épocas, poderão confirmar junto a promessa feita lá naqueles dias, quando ele morava em Ur dos Caldeus. Nós contemplaremos juntos o cumprimento dessa profecia após o milênio apocalíptico. Mas Abraão, para ter fé, ele precisou renunciar. E renunciou uma vida inteira. Para no futuro poder ver a promessa se cumprir de forma plena e absoluta. As pessoas às vezes querem ter fé, mas não querem abrir mão de nada. E aí desenvolve um projeto de fé que mais parece café do que fé. Bebeu, acabou, engoliu e ainda faz mal. A fé verdadeira, não existe fé sem renúncia. A verdadeira fé sempre pode olhar para um lado ou para o outro, terá a renúncia acompanhando para que ela se promova de maneira sólida. Porque nós vivemos num mundo sedutor. Vivemos num mundo problemático. Convivemos com pessoas problemáticas e somos pessoas problemáticas. Damos trabalho para Deus o tempo todo e as pessoas também. É uma luta permanente a nossa jornada nesse mundo. E cada dia temos que agradecer a Deus por virarmos a página de nossas lutas, do livro de nossas vidas, com vitória e com mais uma oportunidade de alcançar o que ainda não alcançamos, olhando para o autor e consumador de nossa fé. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Fidelidade é tudo nesse compromisso com Deus e com a missão que Ele nos tem confiado. Lealdade. Olhando o texto de Mateus capítulo 6, verso 24, esse terceiro tema nos chama com bastante carinho a nossa atenção. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui o velho Mamon entra em atividade novamente. Para as pessoas que consideram as riquezas um mamon. O que é considerar as riquezas um mamon? É endeusar as riquezas. É o relógio biológico 24 horas trabalhar nessa direção, nesse foco. E o foco nosso, correto, a maior riqueza está no céu. E pode estar dentro de nós, porque ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. Ele se chama salvação. Se tivermos como propósito esse tesouro, essa riqueza, sim, tudo muda o foco, como disse aqui o contexto. Porque a verdadeira riqueza não é a riqueza que o mundo vê, que se transformou num mamon, porque governa a vida, o relógio biológico das pessoas, para que sempre as coisas relacionadas com a verdadeira riqueza, que é o reino de Deus, fiquem em segundo plano, em terceiro, em quarto ou em décimo. A lealdade a Deus, a missão, a esse propósito,
é o que nos sustentará firmes na jornada, salvos. Não existe muro entre nós e Deus, entre o mundanismo e o cristianismo. Esse muro só existe na nossa cabeça. Só existe na cabeça daqueles que formaram esse muro, que vivem o seu mundinho individual, cheio de fantasias. Que ele pode descer a hora que quiser de lá ou de cá. E não é assim, esse muro não existe. Só existe dois caminhos, luz e trevas, porta estreita e porta larga. Não tem terceiro caminho. Isso é só fantasia do mundo individual que alguém criou e vive no seu mundinho. Geralmente, essas criaturas que fazem isso, que vivem esse mundinho assim, podemos chamá-los de Peter Pans ou sininhos. Pessoas que não amadureceram, ficam velhos sem amadurecer na fé. Nós precisamos amadurecer na nossa fé, enxergar o mundo com a verdadeira realidade, a nossa missão com verdadeira realidade e principalmente a urgência do tempo. A urgência do tempo, antes que seja tarde demais. Quando lemos em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, nós podemos ver aqui no conselho dado a Salomão, veio a lembrança da lealdade de Davi, seu pai. Automaticamente, a responsabilidade por um conhecimento tão amplo concedido a Salomão. A responsabilidade do que fazer com isso, de como dividir isso, de como conviver com isso, de como distribuir isso. Mas tudo preso à lealdade. Se há lealdade para com Deus, se há lealdade para com os homens, obviamente nós teremos um coração tranquilo e firmes no propósito. Porque fomos e somos leais. E com certeza o Senhor nos sustentará nessa direção. Quarto tema, consciência limpa. Eu diria que essa expressão, não há tesouro que pague. Alguém que tem realmente uma consciência limpa, que possa deitar num travesseiro e dormir em paz. Se olharmos o que diz em Hebreus capítulo 10, verso 19 a 22, nós temos aqui Cristo nos transportando salvos para o santuário celestial. Tem gozo maior de uma consciência mais limpa que isso? De poder ter essa segurança dentro de nós mesmos? Que seremos, pela graça de Deus, transportados para lá? Porque hoje, o transporte é feito na nossa salvação garantida pela sua graça, porque nós convivemos lealmente com eles dessa forma. E quando olhamos 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, e da baderna religiosa do planeta, consciência cauterizada. As pessoas que não conseguem ter essa paz, é justamente pessoas que, dia a dia, querendo ou não, pelas suas escolhas, trabalham na cauterização da consciência. Aí o relógio biológico não consegue priorizar as coisas do reino, só materialismo, só individualismo, só egoísmo. Aí perde o foco, porque a consciência fica cauterizada. Eles se tornam pessoas travadas, pessoas zumbizadas, que o Deus desse mundo, o Deus desse mundo, é quem governará, é o Mamon. É uma zona morta de fé, é uma religião morta. É um Deus de D minúsculo, que não nos levará a nada. Agora, se temos a consciência limpa, no exercício de nossa missão, no cumprimento da nossa missão, não importa a quantidade de dinheiro que nos vier às mãos, como verdadeiros mordomos, daremos a direção correta. E quando o Senhor voltar, poderemos nos apresentar a Ele com toda a administração que Ele nos confiou.
com o nosso tempo, com o nosso templo, com nossos tesouros e os nossos talentos. E com certeza ouviremos de seus lábios o chamado: vinde, servo bom e fiel, para o lugar que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Pense nisso, querido irmão. Pense nisso, querida irmã. Consciência limpa é o maior tesouro que o mortal possa ter, cedido pela graça do Altíssimo. Quinto tema: obediência. Se olharmos para Gênesis capítulo 4, verso 1 a 5, analisar, refletir nesse texto, concluiremos que o altar de Caim e Abel está vivíssimo até hoje, na mente de todos nós. Abel representa o altar que serviu a Deus do jeito que ele pede. Caim representa o altar dos que servem a Deus do jeito que acham que está certo. E nós conhecemos o resultado dessa experiência desses nossos ancestrais. O altar de Abel foi rejeitado e a atitude dele foi rebelde. E isso não mudou nada. É muito importante servirmos a Deus do jeito que Ele pede. Aí a obediência terá foco, terá sentido. Do contrário, nós estaremos, querendo ou não, servindo a outro Senhor. Senhor, entre aspas, de S minúsculo. E nossa vida não terá o menor sentido. Será simplesmente uma coleção de frustrações, dia a dia. Pode ter riqueza o tanto que for, mas não vai ser feliz. Pode ter saúde o tanto que for, mas não será feliz. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Mas quando nós servimos a Deus do jeito que Ele pede, todos os dias teremos mais motivo para sermos felizes. Com muito ou com pouco dinheiro, com muito ou com pouca saúde. Porque temos a certeza que estamos nas mãos de Deus, apenas cumprindo com a missão que Ele nos confiou. E em muito breve estaremos de volta ao reino eterno, da onde a nossa raça nunca deveria ter saído. Voltaremos a fazer parte de uma raça pura, para viver na eternidade, aonde 50, 80, 100 anos não é nada diante da eternidade. Estaremos pela eternidade afora, vivendo como membros de uma raça pura, livres para sempre de morte, pranto e dor. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Vale a pena. Digno de confiança, sexto tema. Essa palavra, digno, é uma palavra tão pesada. Quando estudamos Lucas capítulo 16, verso 10 a 12, percebemos que a dignidade é um tesouro insubstituível e indispensável para um membro do reino eterno. Porque, conforme diz o texto bíblico ali, quem é fiel no muito, também vai ser fiel no pouco. Quem não é fiel no pouco, jamais vai ser fiel no muito. Porque a dignidade é o combustível principal dessa situação. Seguido por todos os outros temas que estudamos, como obediência, lealdade, consciência limpa e fidelidade. É uma coisa muito gostosa realmente de se sentir e de viver. Você se sentir uma pessoa digna e ser visto como uma pessoa digna. Principalmente se você for visto por Deus como uma pessoa digna, nos méritos de Cristo. Ah, isso não tem dinheiro que pague. Realmente é uma riqueza incalculável, inestimável. Quando alguém olha para você e expressa confiança, expressa firmeza,
em você. É uma responsabilidade muito grande, mas é uma grande honra para um mortal. Você poder saber que alguém olha para você e acredita em você. E confia em você, independente das posses que você tem, mas simplesmente pelo que você é. Isso é muito gostoso de se ver e de se viver. Que Deus abençoe a mim e a você, querido irmão, que realmente possamos caminhar nessa direção, que é uma experiência indiscutivelmente fantástica. Sétimo tema: qualquer queda é tombo. Eu citaria o texto de Primeiros Escritos, página 213, que diz o seguinte: Satanás fracassou em seu desígnio quando tentou o Filho de Deus, porém foi mais bem sucedido quando veio ao homem decaído. Irmãos, essa palavra virada para o lado dos nossos primeiros pais é muito dura. De saber que um anjo caído não foi tentar um membro completamente de raça pura, mas alguém que já estava decaído. Pense nisso. Por que que a nossa mãe parou para conversar e não cumpriu com a missão que era de proteger o jardim? Ao invés dela chegar e expulsar a serpente, ela foi dar conversa. Por que que o nosso primeiro pai, quando viu a mãe naquela condição, não a conduzira diante do Pai eterno, para resolver a situação, ao invés de tomar o fruto e comer? Não podemos estar culpando os nossos pais, mas apenas avaliando uma situação que eles já estavam dentro do coração deles, vivendo como um ser decaído quando começou aquilo. Porque a nossa mãe não discutiu, ela comeu, ela dialogou, conversou, mas quando foi oferecido o fruto, ela simplesmente pegou e comeu. E Adão também não conversou nada, pegou e comeu, não teve conversa. Nós hoje fazemos a mesma coisa, continuamos fazendo a mesma coisa, porque somos tão decaídos quanto. Mas como que um ser criado na raça pura, como foi Lúcifer, caiu? Depois, os nossos primeiros pais, da mesma forma, dentre outros que o seguiram. Adão se recuperou, Eva se recuperou, eu e você também nos recuperamos. Qualquer queda é tombo. Veja que o que o texto aqui está tentando nos mostrar é que eles já estavam caídos, decaídos, quando bateu de frente com a tentação. Porque é aqui dentro do nosso coração é que começa a queda ou a vitória. Que Deus abençoe a mim e a você, querido irmão, para que nós possamos, com esta lição, fortalecer a nossa fé e buscar servir ao Senhor em espírito e em verdade, com oração e com disposição todos os dias. E principalmente no cumprimento da missão que Deus tem confiado a cada um de nós. Que Deus nos dirija, que Deus nos guarde e nos abençoe. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra aos nossos corações. Fortaleça a nossa fé e nos conduza ao verdadeiro cumprimento de nossas missões, para que possamos andar sempre em novidades de vida e crescendo em espírito e em verdade na Tua graça, para poder trabalhar de maneira transparente, limpa e digna diante de Ti e diante dos homens. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fico a pensar.